noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, desejar desde já um feliz 2024 para todos, com saúde, com paz, com alegria, que nós consigamos vencer os desafios, né? E que esse ano seja um ano de evolução. A proposta desse ano, com a regência de Omolu, de Obaluayê, é uma proposta de evolução, porque Omolu, Obaluayê, é o orixá que rege o trono da evolução. Então, que esse ano de 2024, nós estejamos todos abertos, dispostos a evoluir, a ser um ser melhor, para nós mesmos, e assim, consequentemente, fará bem para todos. Para vocês que estão do outro lado, sejam bem-vindos, que Oxalá abençoe, e um bom ano para você também. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos a oportunidade de hoje, a bênção de hoje, os feitos de hoje. Que a sua mão esteja sempre sobre cada um de nós. E assim, convidamos nosso amado irmão Dr. Bezerra para que esteja conosco, com toda a sua comitiva do bem, da caridade, consoladores, benfeitores, todos aqueles que nos ajudam no caminho da evolução. Que assim seja. A ordem dada. Leitura do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que assim seja. Nosso texto de hoje é bastante curtinho, né? Mas a gente pode tirar bastante coisa daqui. Vocês já ouviram falar de Josué? Alguém ouviu falar de Josué? Ouviu? Ninguém ouviu falar? Alguém ouviu falar de Josué? Erga a mão quem já ouviu. Ah, tá. 4, 5 pessoas, 8 pessoas ouviram falar de Josué. E o que vocês ouviram falar de Josué? Ai, agora deu, né? Por que eu levantei a minha mão? Hã? É o X da questão. Não, pai, eu já levantei a mão porque eu já vi esse nome. Ah, tá, inclusive tem um neto de uma vizinha minha que chama Josué. Não, não é desse que o pai está falando. O pai está falando de uma figura bíblica chamado Josué. Quem era Josué? Josué era um homem de fé, mas Josué um homem de fé. Mas antes de ser um homem de fé, Josué era um discípulo. Pai, discípulo de Cristo? Não. Ele está no Antigo Testamento e Cristo está no Novo. Eles viveram em tempos diferentes. Então ele era discípulo de quem, esse homem? Ele era discípulo de Moisés. Lembra do Moisés? Agora vocês já ouviram, né?
tirando aquela bola fora, né? Que esqueceram aquele compacto lá que coloca a criança. Eu falei, gente, como é que é mesmo que foi? Esqueceram Jacó, que foi, não pai, é Moisés, tá? Jacó, Moisés, que põe a nenê lá, né? É tudo bíblico, né? Então, Moisés, chegou lá agora a piada, estão rindo agora. Moisés era um homem de Deus, que conduzia o povo de Deus, que tinha como promessa trazer libertação ao povo de Deus, também denominado como os israelitas. Aquela passagem que o mar se abriu, lembra? Vocês lembram disso, gente? Não lembra do fato, mas lembra de ter lido, de ter, né? Essa passagem aconteceu com quem? Com Moisés. O mar se abriu e o povo atravessou. Já amava cantar isso para as crianças. O mar se abriu e o povo atravessou. E os israelitas louvavam ao Senhor. E os israelitas louvavam ao Senhor. O mar se abriu e o povo atravessou. Então essa passagem do mar que abre e o povo de Israel atravessa, aconteceu com Moisés, depois de muita oração, de levantar e bater o seu cajado, e Josué andava ao lado de Moisés, porque era um grande discípulo de Moisés, era um aprendiz de Moisés. E acontece que, quando os soldados foram invadir o mar seco, que se abriu, né? Depois que a turma de Moisés atravessou, o mar fechou em água novamente, e todos aqueles que perseguiam o povo de Moisés morreram, né? Todos aqueles soldados morreram. O que acontece é que, tempos depois, com a morte de Moisés, quem assume o cajado? Quem assume o cajado com a morte de Moisés? Josué. Então, Josué, ele assume a missão. Ele teve tempo suficiente ao lado de Moisés, era um homem que Deus conhecia o coração. Se tem uma coisa que Deus olha em nós, e em toda a história da humanidade, é o coração. É o coração. Deus conhece a tua alma e Deus olha para o teu coração. Ele assume a missão. E sabe quando nós assumimos uma missão, qualquer um de nós aqui, olha, só de começar no emprego novo, tem gente que já não dorme aquela noite ou aquela semana, não é? Não é? Só de começar uma tarefa nova, ou de mudar de chefia, ou de fazer algo novo, aquela semana já não dorme. Aquela noite, então, que difícil. Quase não prega o olho. Imagina Josué tendo que assumir o papel no lugar de Moisés, que já era um grande homem. Você substitui alguém que não faz nada, é muito bom, né? E fácil, porque você vai fazer. Agora, você substitui alguém que era o supra-sumo e que tudo sempre fez, alguém que sempre deu o seu melhor, é de botar medo na gente. É ou não é? Então, onde que Deus traz essa citação? Onde que essa palavra chega? Chega exatamente nesse momento. Quando Josué, sabendo da sua missão, tremendo de medo de assumir o papel que lhe foi confiado, olhando para todo aquele povo que ele tinha que conduzir, enfrentar os bárbaros que ele tinha que enfrentar, pensou, e agora? Né? A gente fala hoje em dia, e agora, José? Né? Agora que tem que falar, e agora, Josué? Né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Quantas vezes na vida a gente também já não foi colocado em situações repentinas que a gente tem que assumir um papel, uma posição,
tomar uma decisão ou assumir uma responsabilidade que talvez a gente nem estava esperando. Quantas vezes nós somos chamados, quantas vezes muitos avós se tornam novamente mãe ou pai, porque aquela criança perdeu os pais, ou quem não tinha filho se torna pai da noite para o dia, se torna mãe da noite para o dia, porque o irmão faleceu, a irmã faleceu, ou o cunhado faleceu, ou porque alguma outra coisa aconteceu e alguém diz, as crianças vão ficar comigo. Eu cuido das crianças. Ou até outras situações da qual nós não esperávamos, mas fomos chamados de um segundo para o outro a tomar pé da situação, trazer aquilo para nós, tomar a rédea da situação e conduzir aquilo até o final. Então, aqui não só fala de missão, mas como também fala de liderança. A capacidade que cada um de nós temos de liderar. E muitas vezes nós não percebemos, porque enquanto a água não bate, a gente não se mexe. A gente é movido a provocações. O ser humano é movido a provocações. A água tem que bater no bumbum para você andar. Senão nós ficamos ali acomodados, inertes, não estou vendo nada. Feito eu. Por várias vezes tinha que ir a São Paulo, ou ia cochilando, mexendo no celular, não é? Levava um travesseirinho. Mas isso por inúmeras vezes, o motorista me levava. Se eu tiver que pegar o carro e ir sozinho, como é que eu faço? Não é? Não sei. Mas quando a água bater, você vai saber. Então nós precisamos despertar em cada um de nós esse espírito de liderança. Ah, mas eu tenho medo. Não, mas vai com medo mesmo. Ah, não, é desse jeito aí mesmo. Faça. Quando Josué assume a missão e toma pé da sua liderança, é que Deus chega e fala para ele, Josué, não te mandei eu? Não fui eu que te ordenei, que te enviei? Não fui eu que dei a ordem? Então confie em mim. Gente, o que isso quer dizer? Que Deus nunca dá nada pela metade. Se Ele te der a tarefa, Ele vai te dar condições de fazê-la. Se Ele te der o prato, Ele vai te dar o arroz, o feijão, a salada, a carne e os talheres. É só você saber conduzir e no tempo certo você vai receber cada um dos itens. Mas o que acontece, o que deve ter acontecido também com Josué, nós nos desesperamos, é ou não é? Muitas vezes nós nos desesperamos. A gente entra em conflito, a gente deixa o fantasma do medo. E aí depois de tudo passado, você vê o quanto você foi capaz. É claro, a mão de Deus sobre a sua cabeça, obviamente. Mas o quanto você foi capaz, né? E aí ele fala, não fui eu que te mandei, seja forte, corajoso. Então Deus fala para ele, seja forte, corajoso. Quantas vezes na vida a gente não precisa desse eco dentro da nossa alma, de ouvir Deus falando, ou alguém falando, algum sinal de Deus falando, Tati, seja forte, corajosa. Fábio, seja forte, corajoso. Fernando, seja forte, corajoso.
Fabiana, seja forte, corajosa. Por que que Deus fala isso? Porque Ele sabe que muitas vezes nós esmorecemos. É ou não é? As coisas parecem tão gigantescas e muitas vezes na nossa vida que nós esmorecemos, nós temos medo, nós enfraquecemos. E para que Josué tivesse firmeza da missão que foi dada, Deus fala com ele, como falava com Moisés. E ele fala: seja forte, corajoso, não temas, não tenhais medo. Imagine se cada dia um anjo de Deus tivesse que vir aqui na terra e falar: não tenha medo. Porque a gente precisa muitas vezes, não é? Não tem situações que você fala: caramba, Deus amado, e agora? O que eu faço? É Deus falando: não temas. Não te espante. Primeira reação nossa é de espanto, é de susto. Um espantar e assustar é quase a mesma coisa, né? Não te espantes. Não temas. Será que essas palavras servem para a nossa vivência diária? Será que servem para o nosso dia a dia? Será que você hoje vem trazendo no seu coração algum conflito, alguma situação, algum pensamento? E isso aqui não pode ser a tua resposta para hoje, que Deus está querendo falar com você. Não temas, seja forte, corajoso, corajosa, né? Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Opa, não estou sozinho. Quantas vezes diante de um desafio a gente sentiu ou achou que estivesse sozinho? Eu vivo dizendo isso. Você não está só. Amados, mesmo quando você achar que esteja sozinho, nenhum de nós estamos sós. Acredite nisso, por favor. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É isso, é confiança. Você está aonde você tem que estar. Você está vivenciando os momentos que você necessita vivenciar. Portanto, encare. Não tema, seja forte, corajosa, corajoso. Não te espante, não se assuste. Vai, se joga. Ah, mas não sei, é para você mesmo, isso. Era missão tua mesmo. Ah, não sei, isso. Reclame menos e faça mais. Era isso mesmo. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Ou seja, Deus está presente. Ninguém está só. E olha que interessante. O Senhor teu Deus está contigo, é contigo por onde quer que andares. Será que esse andar é só andar com os pés? Será que é por onde andar os teus pensamentos? Teus pensamentos
às vezes de fraqueza, de medo, de espanto. Por onde andar a tua fé, a tua coragem, a tua alegria, a tua força de vontade? Isso, muito bem, também. Por onde quer que andares. Porque tem muita gente, em pleno século XXI, que não consegue estabelecer conexão com o alto, criatura e criador, que a vida não tem sentido, não tem, ela se acha sempre só, ela não tem motivação. Sente o patinho feio, uma vida inteira o patinho feio. Tem gente que passa a vida inteira somatizando as coisas, tudo comigo, só comigo, e se acha esquecido por Deus. Tem muita gente que já se achou abandonado ou esquecido por Deus. E aqui está a prova, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ou seja, Ele torce por nós. Cris, Deus torce, Ele vibra por você. Daniel, entenda isso. Deus torce, Ele vibra por você. Deus confia muito mais em nós do que nós em nós mesmos. E nós às vezes vacilamos em confiar em nós. Automaticamente também vacilamos em confiar em Deus. A gente não acredita muitas vezes no nosso potencial, onde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer. E aí você coloca em jogo a sua fé diante de Deus. Ah, acha que Ele está olhando para mim? Acha que essa porta vai se abrir? Acha que... A gente fica nos achos da vida questionando, sabe? E não se entrega. Se entrega como uma criança se entrega no colo da mãe na hora da amamentação, com confiança, com sossego, com tranquilidade. Acalma o teu coração. Olha aqui, seja forte, corajoso. Ah, mas eu não sei. O senhor fala isso que o senhor não sabe. Não, eu não sei mesmo. Não sei qual o que você está chamando de problema, que às vezes não é problema, mas para uns é, para outros não é. Ou de desafio. Às vezes para mim é, para o outro não é. Ou para mim não é e para o outro é. Eu já falei isso aqui. Às vezes 5 quilos não pesa para mim, mas para o outro pesa. Então para ele é problema. Eu olho e vejo que não é. Para mim não é. É a forma de olhar, é a forma de encarar, é o ângulo que se vê. Mas é isso, é a gente se colocar no colo de Deus, sentir a presença de Deus, invocar a presença de Deus em todas as situações da nossa vida. Mas ainda tem gente querendo viver no automático, que eu estou cansado de repetir. Levantar, tomar banho, tomar café, se trocar e trabalhar, almoçar, voltar, tomar banho, jantar, ver TV, né? Ou sei lá o quê. Deitar e pagar boleto, né? Não pode esquecer de pagar boleto. Pagar boleto. E vive nesse automático. Não sai disso, não fala com Deus. Não vive a sua espiritualidade. Não se conecta com o que há de maior e mais alto fora de nós e dentro de nós. Não tem olho para ver a beleza da vida, não consegue fazer amigos, não consegue ter pessoas do bem em volta de si. Está sempre desconfiado, sempre com medo, sempre achando que alguém está fazendo alguma coisa. O que é isso? Se comporta como quem crê. Confia, faz tua parte, sossega esse coração. Então, para que Josué pudesse assumir essa grande tarefa, após a morte de Moisés, Deus teve que ter essa conversa franca com ele. Josué, não fui eu que te enviei, que te mandei para essa tarefa? Então confia. Ou seja,
Cada vez que uma porta se abrir diante da sua vida, confia. Deus não dá nada pela metade. Seja forte, seja corajoso. Não te espante, não temas. Essa talvez, certamente, né? É a palavra para esse ano de 2024. Que nós possamos encará-lo com a coragem que Deus nos dá. Encará-lo com a certeza que Deus nos traz. Encará-lo com força, com coragem. Encarar esse 2024, que a gente não sabe o que tem por vir. Tantas coisas boas, como as coisas difíceis, que todos nós estamos sujeitos a passar, não é? Principalmente se tratando do ano de Omolu, de Obaloaê, o homem da evolução, o homem das enfermidades, o homem da cura, o homem do chão, da terra. A gente não sabe. Mas que cada dia dessa vida nossa, a gente pode ter a certeza que Deus está presente. E Ele há de andar por onde quer que andemos, Deus estará conosco. Portanto, acalmem os vossos corações. Que assim seja. Tem um ponto que a gente canta aqui na casa. Vocês vão entender. Esse canto talvez seja o canto para esse ano, né? Fala assim. Agô, 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 meu pai, terreiro de Umbanda, quem tem fé não cai. Agô, 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 meu pai, terreiro de Umbanda, quem tem fé não cai. Só balança quem é filho de fé. Quem não tem fé não balança, cai. Por isso eu peço agô, 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 meu pai. Agô, 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 meu pai. Terreiro de Umbanda, quem tem fé agô, 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 meu pai. Terreiro de Umbanda, quem tem fé não cai. Então é isso. Quem tem fé não cai. Quem não tem fé não balança, cai. Que a gente possa manter a nossa fé, independente dos desafios que vierem, nesse ano 2024, que nós possamos continuar de pé. Podemos dar uma balançadinha, uma curvadinha, feito um bambu, ou um galho de goiabeira, né? Enverga, mas não quebra. Envergou, volta para o lugar, mas não desista, ok? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao nosso Pai, Criador, Senhor de todas as coisas. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso amado irmão Dr. Bezerra, mais uma vez, com a sua comitiva do bem, da caridade, que nos ajude a sermos como Josué, partindo para o enfrentamento de tudo aquilo que for colocado no nosso caminho. E que vocês possam retornar às vossas moradas espirituais, deixando paz, luz e bênção sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, quem é de bênção?
Uma boa noite a todos e um bom descanso.